por ele ter me dado esse privilégio. E eu falava para ele ontem à noite, ele me explicando a necessidade de estar ausente. E eu falei para ele, pastor, fique tranquilo, eu me sinto na casa do meu pai. E pode cuidar das suas ovelhas, porque, em primeiro lugar, vem pessoas. E dizia para ele ficar tranquilo. Eu disse, olha, fique em paz, porque se eu estivesse no seu lugar, também eu iria para lá. Porque pessoas vêm primeiro, né? E quando a palavra nos orienta a alegrarmos com os que se alegram, mas também a palavra também nos orienta a chorar com os que choram. E a vida do pastor é exatamente assim, né? O que aconteceu na vida do pastor Fábio, o que acontece na vida da gente constantemente. Eu me lembro que não faz muito tempo, pouco mais de um ano, uma irmã muito querida da nossa igreja, membro da nossa igreja, perdeu a filha. Uma jovem, 18 anos, 19 anos, que estava afastada da igreja, criada no Evangelho, mas depois, quando começou a ir para a faculdade, esse tipo de coisa, se afastou da igreja. Essa irmã tem 2 filhos só. Tinha 2 filhos, né? E a menina se afastou e numa sexta-feira à noite, ela disse para a mãe que ia para a casa de uma amiga para fazer um trabalho. E a mãe não costumava deixar ela dormir fora de casa, né? Então, depois ligou para ela, à alta hora da noite, já um pouquinho mais tarde, ligou, perguntou onde ela estava. Ela disse, eu estou na casa de fulana, a amiga, né? E a mãe disse assim, mas estou ouvindo um barulho diferente aí, né? Ela disse, não, é porque o namorado dela está aqui. Na verdade, elas estavam num bar. E a mãe não sabia. E aí, diante disto, aquela jovem disse assim, mãe, como já está tarde, e eu acho que eu vou ficar por aqui. A menina estava de moto, a mãe disse, para você não vir para casa de moto sozinha, então é melhor que você durma aí na casa de fulana, que era amiga dela e a mãe conhecia. Essa foi a história. Mas no outro dia, 7 da manhã, o vigilante me liga. O vigilante da nossa igreja. Disse, pastor, aconteceu um acidente aqui, em frente à igreja. Eu disse, o que foi? Ele disse, rapaz, teve 2 jovens que faleceram. E depois a mãe me ligou e eu cheguei lá, era exatamente aquela jovem, meus irmãos. Elas vinham em alta velocidade lá por volta das 3 e pouca da manhã. E tem uma lombada antes da igreja. Elas, após a lombada, perderam o controle e se chocaram com um poste quase em frente à igreja. As nossas câmeras ainda pegaram. E a mãe me ligando de manhã, a mãe me lamentava e dizia exatamente isso. Pastor, é muito irônico, porque eu passei muito tempo criando minha filha na igreja, ela se afastou, depois ela não queria ir para a igreja. E é irônico o fato de que ela morreu em frente à igreja que ela tanto rejeitava. Mas, falando e fazendo a ponte para o pastor Fábio, só para os irmãos entenderem, naquele dia estava marcado um aniversário na igreja. Tudo pronto. Tudo pronto. Um festão. E ficou aquela coisa, né? Cancela ou não cancela? Porque aquela jovem não era membro da igreja, embora sua mãe fosse. Mas não dava, muito obrigado, não dava para cancelar o aniversário. Até porque todos nós sabemos que numa igreja relativamente grande, nem todo mundo é tão próximo de todo mundo, né? Então tem aqueles que os relacionamentos são mais distantes, só se encontram na igreja e tal. Mas naquele dia eu vivi um dilema. Qual foi o dilema? De estar com eles durante o velório o dia inteiro, ajudando a família, aquela coisa toda, todo aquele clima que vocês possam imaginar. Mas tinha um aniversário. E aí eu saí do velório, umas 6 e pouca, depois de realizar o culto. Fui em casa, tomei um banho, voltei no velório para ver como as coisas estavam e fui para o aniversário. Bom, enquanto eu estava lá no velório, o clima era de consternação e de tristeza, mas quando eu cheguei no aniversário, era um clima de alegria. E a pergunta é, como é que o pastor faz? Ele chora ou ri? Ao mesmo tempo. Alguém certa vez perguntou assim, como é que vocês conseguem? Eu falei, não sei. É Deus que faz. A gente vai deixando cada coisa para o seu momento, cada sentimento,
com fidelidade para o seu local, não é? Mas essa é a vida do pastor. Então, imaginem vocês, esse momento foi sonhado pelo pastor Fábio, foi sonhado por essa igreja. Ele não agendou isso, mas agora teve que ir para lá e está chorando com os familiares. Depois ele vai estar aqui, vai estar alegre com os irmãos. Entende? Por isso que eu falei para ele, eu falei, pastor, fique tranquilo, vá em paz. Porque vida de pastor é assim mesmo, nós somos chamados para cuidar de pessoas. E as pessoas têm as suas necessidades. E felizes são as igrejas que têm pastores que ainda conseguem sentir o que os seus membros, o que as suas ovelhas sentem. Porque tem sido difícil, irmãos. Há muitos lugares por aí, há muitas igrejas por aí que já não têm pastores que amam suas ovelhas. Há pastores que estão ali por outros motivos. Às vezes pelo dinheiro, pelo salário, outras vezes pela segurança, outras vezes pela posição. Mas pastores que amem suas ovelhas têm ficado cada vez mais raro. Mas Pedro falava sobre isso. Quando Pedro escreveu a sua segunda epístola, ele falava sobre isso, né? A palavra do Senhor, inclusive, nos adverte por diversas vezes que nos últimos tempos nós veríamos muita coisa, e estamos vendo. Então, isso significa dizer que o Senhor está às portas. E não podemos imaginar que está tão distante. Porque esta expectativa de que o Senhor estava às portas, a igreja primitiva já sentia. Paulo, quando escreveu falando assim. Pedro, quando escreveu falando assim. Quando Jesus falou isto, e Marcos e Mateus escreveram isto, também eles falaram nesta expectativa. Então, Jesus errou? De maneira alguma. Ele continua às portas, hoje mais do que nunca. Falava ontem sobre os sinais. Nós até cantamos, né? Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. O que o Senhor tem feito? Tem enviado sinais. Não tem nos deixado às cegas, tem nos mandado sinais. Olha o que está acontecendo, eu estou anunciando, eu estou voltando, né? Então, a igreja viveu essa expectativa, a igreja primitiva, os nossos irmãos em Cristo, que hoje já estão na glória do Senhor. Então, Jesus mentiu? De maneira alguma. Lembra do que Pedro disse? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como sendo um dia, porque Deus não está preso ao nosso tempo. O nosso Senhor, Ele não está preso ao cronos. Na verdade, quando Deus existe, ou Deus em sua existência, não tem tempo. Não existe tempo para Deus. O tempo existe para a nossa realidade, a nossa existência. Aqui nós temos um tempo para começar este culto e terminar este culto. Eu tenho um tempo para pregar e um tempo para encerrar. Nós temos um tempo para irmos para casa, para almoçar, para descansar. À noite estaremos aqui, tudo por conta do tempo, né? Nós somos escravizados por este tempo. O nosso Deus não. O nosso Deus é atemporal. Então Ele virá a qualquer hora, mas os sinais estão aí. Aí nós podemos dizer, vencendo vem Jesus. Nós cantávamos isto com muita alegria, eu lembro disto, né? Irmãos, eu cresci no Evangelho. Eu sou um sergipano raiz, sabe? Nasci às margens do Rio São Francisco, numa cidade pequena, chamada Neópolis, e lá fui educado pela minha mãe, nasci órfão de pai. Os meus pais se separaram na minha gestação. E aí, então, eu fui criado no Evangelho. Compartilhava isso com um irmão que me perguntou ontem. Fui criado no Evangelho. Aos 8 anos eu confessei a Jesus como Salvador. Aos 10 anos eu fui batizado. 10 anos. Fazem 42 anos que eu me tornei uma nova criatura, precisamente do batismo para cá. Os meus irmãos achavam que aos 8 anos eu não tinha entendimento. E ainda hoje, meus irmãos, quando eu estou na igreja, quando eu vejo crianças, eu amo crianças, quando às vezes eu faço um apelo, Deus me incita a fazer isso, e eu vejo uma criança vindo à frente, confessando a Jesus como Salvador, como aconteceu há 3 semanas lá na nossa igreja, eu levo muito a sério a decisão daquela criança. E eu acho maravilhosamente maravilhoso, não estou redundando não, estou dando um grau superlativo à expressão. Porque imagina, às vezes nós temos tantos adultos num plenário como este, e não conseguem discernir a voz do Espírito Santo. E uma criança de 8 anos consegue. O Senhor é tão grande, que Ele fala ao coração de um idoso, mas também fala ao coração de uma criança. E quando aquela criança vem à frente confessando a Jesus, eu celebro como se estivesse celebrando a conversão de um adulto. Porque eu creio que o Espírito Santo está falando ao coração daquela criança. Porque isso aconteceu comigo.
Então, quando eu confessei a Jesus como Salvador, os meus próprios irmãos mais velhos, eu sou o mais novo de 6 irmãos, o filho caçula, o mais dengoso, essa coisa toda aí, né, que vocês possam imaginar. E aí, os meus irmãos não acreditavam, e diziam assim para minha mãe: não, a senhora só quer levar a Alessio para a igreja. Deixa esse menino precisa. Mas mamãe não me largava, era Deus usando minha mãe. Então, mamãe não me largava, porque mamãe não tinha com quem me deixar. Então, ela me levava para a igreja mesmo. E para piorar, entre aspas, a situação, irmã do Vani, mamãe era a zeladora da igreja. Então, 5 horas da manhã, no domingo, eu ia para a igreja, irmãos, ia feliz. 5 horas, mamãe não tinha com quem me deixar. Então, eu ia feliz, porque eu já acordava cedo a semana inteira e no domingo tinha que acordar cedo. Imagina a felicidade. Então, eu ia muito chateado para a igreja. E quando chegava na igreja, a minha função era limpar os bancos e limpar o banheiro. Ainda hoje eu gosto de banheiro limpo, porque eu fui criado lavando banheiro de igreja, irmãos. E era maravilhoso. Depois adquiriu outro sentido para mim. Trabalhar na obra do Senhor, eu faço isso desde cedo e eu fico feliz com isso, eu me realizo com isso. E aí mamãe me levava, mas eu era apenas uma criancinha. Às vezes, sem querer, mamãe me levava, porque de maneira responsável, ela não podia me deixar em casa. Então ia. Eu levava planta na cabeça, irmãos. Planta. Mamãe não gostava de planta de plástico. Mamãe dizia assim: eu vou lá colocar coisa de mentira na igreja do Senhor, naquele tempo. Tem que colocar a planta mesmo. Então, mamãe colocava a planta natural, só que quem levava era eu. Entendeu? Alguém conhece aqui uma planta chamada alfinete? Conhece, irmã? Eu levava aquele negócio na cabeça e ela cai, né? Parece um cabelo, né? Quando eu chegava na igreja, eu estava todo coçando, porque ela ficava, né? Eu odiava aquilo ali, mas eu tinha que levar, porque era para a igreja. Mas o que eu quero dizer é que com o tempo, Deus foi usando tudo aquilo para moldar a minha vida. Tudo aquilo que a minha mãe me ensinava, ainda pequenininho, teve um dia que desabrochou, frutificou, que foi o dia em que, por meio do Espírito Santo, eu abri o meu coração para Jesus. Aos 8 anos. 8 anos. Aos 10, o dia mais especial da minha vida, que eu tenho recordação, além do dia em que eu confessei a Jesus, foi o dia em que ocorreu o meu batismo. Foi muito significativo, eu chorava bastante. O pessoal perguntava: por que você está chorando? Porque naquele momento eu estava sendo tomado de uma emoção, de uma coisa que eu não consigo explicar. Porque naquele dia eu estava confessando publicamente que eu estava morrendo para o mundo. Eu tinha 10 anos, irmãos. 10 anos. E cada expressão, cada cuidado que mamãe teve, todas as vezes que mamãe não abria mão de mim, era Deus usando minha mãe para me preservar deste mundo. E eu tenho o privilégio de dizer para os irmãos, eu digo isso: o culto está sendo transmitido? O culto está sendo transmitido? O culto? Tá? Ótimo, melhor ainda. Eu tenho o privilégio de dizer que Deus me preservou através da vida de uma mãe muito segura, muito crente. Minha mãe não sabia ler, irmãos. Minha mãe não teve oportunidade de ler. Mas na minha igreja, às quartas-feiras, nós tínhamos o culto de oração. Não sei se aqui era assim, mas todas as quartas nós recitávamos versículos de cor. Cada pessoa se levantava e recitava um versículo. Então, era o desafio da semana. Mamãe não sabia ler. Como era que mamãe recitava versículo? Então, ela me pedia para ler para ela. Então, eu lia o versículo para ela, eu aprendi a ler logo cedo. E, através da repetição, ela aprendia. Mas o que era que acontecia? Eu também aprendia. E a palavra ia ficando no meu coração, ia ficando no meu coração, ia ficando no meu coração, ia ficando no meu coração. E Deus usou aquela mulher que partiu este ano, no mês de março. 2 dias depois de eu ter completado 25 anos de ministério. Foi marcante para mim. Mas então Deus usou aquela mulher e Deus me preservou do mundo. Deus me preservou do mundo, através da firmeza dela. Quando eu não queria ir para a igreja, ela dizia: você vai, eu não vou te deixar em casa. Ela me trazia, me levava à força. Até o dia em que ela disse: não te levo mais à força. Aí um dia eu perguntei: mamãe, como é que foi o culto? Ela disse: se você quisesse saber, você tinha ido. Eu aprendi a tocar violão aos 13 anos, Henrique. E houve um momento em que eu achava que eu era o cara. Eu disse: eu vou faltar na igreja, porque os irmãos vão sentir minha falta, e depois vão perguntar porque eu não fui. Entendeu? Coisa de menino. Menino mesmo, menino, né?
E aí, quando a mamãe chegou, eu perguntei, e aí, mãe, como foi? Perguntaram por mim, ela disse, ninguém perguntou. E o culto? Ah, se você quisesse saber, tinha ido. Nunca mais deixei de ir para o culto. Entende? E Deus foi me preservando, me preservando, me preservando, me preservando de todas as coisas, de todas as situações terríveis do mundo. Deus me preservou usando aquela mulher. E eu tive o privilégio, por isso que eu perguntei se o culto estava sendo transmitido. Eu tive o privilégio de, aos 32 anos, que foi com essa idade que eu casei, depois de formado e tal, foi algo que eu tinha colocado dentro de Deus. Eu me casei virgem, porque foi um propósito que eu havia colocado diante de Deus. Me recordo que, acho que nos idos de 1996, acho que a Jumoc promoveu uma campanha nas igrejas de pureza sexual. Lembram disso? Lembra disso? Quem ama espera. E aí o meu pastor fez um desafio para os adolescentes na época. E Deus falou ao meu coração de assumir aquele compromisso e firmar aquela aliança, primeiro com Deus, de que eu não iria me contaminar, eu iria me manter casto, eu ia me preservar até o dia do meu casamento para minha esposa. E fiz esse compromisso com Deus. Lembro que o meu pastor nos chamou à frente, fomos nós à frente, receber um certificadozinho, quem ama espera, declarando para todo mundo que a gente ia se manter casto, virgem, puro, sexualmente falando, os irmãos entendem o que eu quero dizer. E aí, eu e pelo menos uns 5, nós fizemos este pacto. E eu fiz este pacto, e graças a Deus, e para a glória de Deus, eu cumpri o meu pacto com o Senhor até o dia do meu casamento. Quando chegou no dia do meu casamento, quando eu, a minha esposa, lá no meu coração eu estava dizendo, Senhor, eu estou te entregando o meu casamento, porque eu fiz uma aliança com o Senhor. E agora, onde tudo isso aconteceu, irmãos? A partir da igreja. A partir da igreja. A partir da insistência de minha mãe não me deixar em casa, me levar para casa. Estávamos ali contemplando esses adolescentes aqui, Henrique, parabéns. O pastor falou assim, ele está preparando a nova geração. Ontem eu estava ali olhando aquela criança com violão aqui, não tinha um menino tocando violão? Não é? E parabéns para vocês, porque ele estava com fone, ele estava com retorno, ele estava com tudo, estava com violão. No entendimento dele, ele participa do Ministério de Louvor. E no entendimento do Ministério de Louvor, ele é parte integrante. E no entendimento desta igreja, ele é parte integrante do Ministério de Louvor. Os irmãos estão de parabéns. Fiquei muito feliz de vê-lo ali, porque isso já aconteceu outros anos passados. E quando a igreja tem essa visão de investir nas crianças e nas novas gerações, é um investimento, meus irmãos, grandioso para usar essa turma para a glória de Deus. Então, dito isto, vamos ler a palavra de Deus agora? Eu já gastei todo o meu tempo da mensagem aqui. Mas os irmãos estão de parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu quero convidá-los a, de pé, abrirem as suas Bíblias. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Irmãos, eu digo estas coisas porque são testemunhos que nós precisamos dar para os pais que desistem facilmente dos seus filhos. Pais que vêm para a igreja e dizem assim, eu deixei fulano em casa porque ele está muito cansado, porque ele está indo para a escola. Eu entendo assim, minha gente, se a gente abrir mão disso aí, nós vamos abrir mão do futuro dos nossos filhos com o Senhor. Então, não desista dos seus filhos, nem se renda aos argumentos dos seus filhos. Durante a semana, eles são grandemente tentados, então eles precisam estar na igreja para ouvir a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quero ler com os irmãos a partir do verso 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir do verso 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm o quê? Esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós,
os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo farão o quê? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com quem? Com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Verso 18, podemos ler juntos? Vamos todos, vamos nos guiar pela projeção aqui. Vamos ler essa versão. Vamos lá? 1, 2, 3. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Pai, esta é a palavra do Senhor, a bendita palavra do Senhor. Por si só, é palavra poderosa que opera e realiza aquilo que o Senhor já designou. Ninguém consegue deter a palavra do Senhor. Ela é espada de dois gumes, é espada afiada, é palavra do Senhor. Não é palavra dos homens, não é a palavra da igreja, é a palavra do Senhor. É o Senhor falando conosco. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. A minha oração é para que, por meio do Teu Espírito, o Senhor fale a cada um de nós aquilo que o Senhor deseja falar nesta manhã. E ao sairmos daqui deste lugar, não saiamos apenas com a consciência de cumprirmos uma obrigação dominical, mas que saiamos daqui certos de que estávamos no lugar certo, na hora certa, para que o Senhor falasse com a gente. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre o retorno do rei, que é o tema da nossa série de conferências, mas eu quero falar sobre a esperança esquecida da igreja. A esperança esquecida da igreja. Eu vou dizer o retorno do rei e os irmãos completam agora. Tá bom? Vamos lá. Eu vou dizer o retorno do rei. Você não esqueceu não foi do tema? A esperança esquecida da igreja. Meus irmãos, quando se perde, quando se esquece uma esperança, isso é lógico. Quando se esquece uma esperança, o coração é tomado pelo contrário, pela desesperança. E o que é a esperança? A esperança é a confiança de poder acreditar de que algo irá acontecer. Quem tem esperança, espera. Quem não tem esperança, não espera. E é tão maravilhoso esse texto, porque um termo em grego aqui traduzido ou trazido pelo apóstolo Paulo, acerca de esperar a volta de Jesus, a palavra no grego, é como se alguém estivesse na ponta dos pés, assim. Muito parecido com aquela descrição de Lucas 15, quando diz que o pai do pródigo esperava o pródigo, seu filho, voltar. E nos diz a palavra que ao vê-lo ao longe, ou ainda de longe, o pai sai ao seu encontro. Um daqueles termos deste verso vai dar-nos a entender de que o pai do pródigo, lá de Lucas 15, estava na ponta dos pés, esperando o seu filho voltar. Por isso que ele o viu ainda de longe, porque a intenção da palavra e o sentido da palavra é de que quem espera na ponta dos pés, aguarda mesmo, e aguarda com esperança. Com esperança. Esta é a expressão que Paulo vai usar escrevendo aos Tessalonicenses. Acerca da nossa reunião com ele. Paulo vai usar a expressão de que se espere na ponta dos pés, porque o Senhor Jesus está voltando. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, é a grande ênfase da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Paulo escreve esta epístola em torno do ano 50 a 51. Um tempo consideravelmente ainda distante do seu martírio e da sua morte.
o que vai acontecer lá por volta do ano 65, 66, a mando de Nero, e todos nós sabemos disto. Paulo escreve àqueles irmãos queridos acerca desta esperança. A carta de Paulo aos Tessalonicenses fala sobre o ânimo que aqueles irmãos precisam preservar. Fala sobre a esperança bendita de Jesus, fala sobre a segunda vinda e, sobretudo, sobre o ânimo que eles precisam ter em meio às perseguições. O contexto era um contexto muito diferente, mas naquele tempo a igreja já estava participando ou passando por alguns ataques internos, não apenas externos, mas alguns ataques internos. A palavra de Paulo para aquela igreja é no sentido de animá-los, para que eles não desistam da fé, mas também que eles não desistam de crer em quê? Não apenas em Jesus, mas crer acerca da segunda vinda. Por isso que é preciso crer com esperança, crendo que vai acontecer. William Barclay ensina que a palavra grega parousia, e é uma palavra usada aqui, era uma palavra técnica para descrever a vinda de um rei. A parousia, a segunda vinda de Jesus. E é bem interessante, porque no grego clássico, parousia ou parousia, né, principalmente nos papiros helenistas, essa palavra era usada para descrever aquele arauto, aquele mensageiro do imperador, dizendo assim: olha, o imperador vem aí. Então, a palavra usada era parousia. E é bem interessante que Paulo usa essa mesma palavra para descrever a vinda de Jesus. Se parousia no mundo antigo, no mundo greco-romano, ou mais precisamente helenista, falava sobre o anúncio de que uma autoridade estava chegando, de que o imperador estava chegando. Então Paulo utiliza essa expressão em Tessalonicenses para dizer que o Rei dos Reis está chegando. Não teria palavra melhor acerca disso. O Russell Champlin diz que, lembra na verdade, em relação aos crentes, acerca desta segunda vinda, né, dizendo e apresentando alguns elementos. Quem quiser anotar, anote aí. Primeiro, os crentes devem amar a sua vinda, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, amar a vinda, devem esperar por ele, Filipenses capítulo 3, verso 20, e Tito 2,13, esperar. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7, 1 Coríntios 1 e 10, fala sobre o dever de aguardar. Aguardar. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 12, texto que, se Deus permitir, explanarei hoje à noite, vai falar sobre apressar a segunda vinda de Cristo. Isso é interessante, porque a palavra nos diz, e Pedro vai dizer que nós devemos aguardar, mas também apressar a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso 20, diz que devemos orar para que isso aconteça. Mateus 24, 44, Jesus disse que devemos estar preparados. E no verso 42, disse o Senhor Jesus que devemos vigiar. Então percebam, meus irmãos, a igreja primitiva vivia sob essa expectativa. A volta de Cristo, a volta de Cristo, a volta de Cristo. Só para os irmãos terem uma ideia. Após o culto, o encerramento dos cultos na igreja primitiva, era com uma canção, era com um hino. A igreja cantava muito, muito. Filipenses capítulo 2 é um hino. E vários textos que eu não vou citar aqui agora por conta do tempo. Mas a igreja primitiva, quando se reunia para adorar ao Senhor, ela sempre encerrava cantando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todos os cultos. Culto de quarta-feira, se tivesse naquele tempo, não é? Culto de oração, como termina o culto, não é? Irmãos, graça e paz, vão em paz. Terminavam cantando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como encerrava a escola bíblica dominical na primeira igreja batista em Jerusalém, naquele tempo. Estou brincando, não tinha primeira igreja batista. Mas encerrava: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta era a grande expectativa da igreja. O Timothy Keller disse o seguinte, que ele já partiu: quando você tira o céu da fé cristã, tudo que sobra é moralismo e religião vazia. Tire o céu da igreja. Não fale sobre o céu. Tire o céu do ensino da escola bíblica dominical.
Tire a centralidade e a esperança do céu, do culto, e o que vai sobrar é moralismo e religião vazia. Só que o pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, ele diz o seguinte: a segunda vinda de Cristo é o clímax da história e o consolo do crente. Negligenciá-lo é viver sem horizonte. É viver sem horizonte. Por isso que hoje precisamos reacender essa chama. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja perdeu essa esperança. Nós não cantamos sobre o céu. Os hinos que nós temos, tanto no Cantor Cristão quanto no HCC, que falam sobre o céu, não são hinos costumeiramente cantados nos nossos cultos. Os irmãos há de convir comigo. A inódia brasileira tem sido uma inódia cada vez pobre. Os cânticos que têm surgido, e nós cantamos, e nós gostamos. Lá na igreja nós cantamos bastante. Nós cantamos Cantor Cristão, HCC e esses inetos, depois de passado por uma série de avaliações, para ver se vale a pena cantar. Porque tem gente que constrói doutrina em cima de ineto e são doutrinas tortas. Às vezes nós cantamos o que não é doutrinariamente sólido. Nós cantamos porque todo mundo está cantando. Nós cantamos porque é a vibe do momento. As igrejas estão cantando, as plataformas estão divulgando. Então a música bombou. Então, como a música bombou e todo mundo está cantando, a gente canta. Aí vem o pessoal, porque a gente não canta aquela igreja. Aí pega o ministro de música, bora cantar, bora cantar, bora cantar. Mas a gente vai cantar o quê? Que música é aquela? Significa o quê? Aponta para quê? Qual é o embasamento bíblico daquela canção que nós cantamos? Mas a gente canta, essa é a verdade, a gente canta. E aí, consequentemente, nós tiramos o céu da igreja. Nós tiramos o céu do culto. Nós só cantamos. Quais são os hinos clássicos para se cantar em velório? Sobre o céu. Mas a gente vai cantar sobre o céu para alguém que não está mais ali? A gente só canta em velório: este mundo jamais poderá me afastar. Conhece essa música? Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Conhece, Henrique? Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar, no lindo céu. A gente canta, todo mundo chora. Por que a gente não canta céu, lindo céu, nos cultos dominicais, quando a gente precisa pensar sobre o céu, quando a gente precisa aprender sobre o céu, quando a nossa esperança sobre o céu precisa existir? O que é o contrário de cantar sobre o céu? A gente canta sobre pular na igreja. Para a direita, para a esquerda, minha frente e para trás, por todo lado. Nada contra quem canta. O que eu estou dizendo é que a igreja parou de cantar acerca da sua suprema esperança. Se tirar o céu, não fica absolutamente nada. A música do Marcos Salles, hoje em dia, desponta, né? Vocês cantaram em outra versão ontem. Nas nuvens ele vem. Não é? Cantamos ontem à noite. Nosso Deus é o leão, leão de Judá. É uma raridade. Não se canta mais sobre isso. A gente canta sobre o quê? Sobre bênção. A gente canta sobre estar bem. A gente canta acerca dos valores daqui. Então, como é que a gente vai ter o coração cheio de esperança se a gente só canta sobre as coisas daqui, a gente não canta sobre as coisas de lá? Ou os irmãos acham que pensar sobre o céu é só quem tem 80 anos para lá? Não, irmão. Até porque para pensar sobre o céu tem que pensar logo cedo, até porque não morre somente quem tem de 80 para lá. E quem tem mais de 80 diga amém. Jovens morrem, adolescentes morrem, todo ser vivo morre. A gente não pode começar a pensar sobre o céu depois que se aposenta. Então vamos cantar sobre o céu, a reunião de homens, a turma só, os adolescentes de 70 para cima. Aí vai se cantar sobre o céu. Por que nas reuniões de juventude e nas reuniões de adolescentes não se canta sobre o céu? E diante disso, qual é o problema que nós enfrentamos e encontramos? Como é que nós vamos alimentar a esperança no coração se a gente não fala sobre essa esperança? Como é que a gente vai viver com esperança se a gente não canta essa esperança?
Como é que a gente vai ter, ou como nós teremos os nossos olhos voltados em algo mais sublime, se toda a nossa visão e o nosso anseio está aqui? A igreja se esqueceu desta esperança. O céu, essa realidade do céu é uma realidade esquecida das igrejas. Esta é uma promessa gloriosa que a igreja jamais poderá esquecer-se. Mas aparentemente esqueceu. Diante disso, qual é a questão? Irmãos, tem muito crente que tem medo de morrer. Tem muito crente que quando aparece uma dorzinha, me leva logo no hospital, me leva logo. Porque, não quero morrer, não quero morrer. Mas você vai morrer. Você vai morrer. E a mensagem sobre o céu não é apenas sobre morte, é sobre a vida. Então tem muita gente nas nossas igrejas que tem medo de morrer. Eu tenho um irmão, uma ovelha em Cristo, que um tempo desse ele me confirmou. Disse assim: pastor, eu vou contar uma realidade para o senhor. Já é crente há muito tempo. Ele disse assim: olha, eu nunca tive coragem de dizer isso, mas eu tenho medo de morrer. E eu perguntei para ele: o que você tem medo de morrer? Ele disse: eu não sei explicar, eu acho que essa transição... E eu entendi que tinha outra coisa a mais. Eu perguntei assim: mas por que tem medo de morrer? Ele disse: será que realmente aquilo que está escrito vai acontecer? Tem muito crente que tem medo de morrer. Porque não crê, não tem esperança. Então nesta manhã, olha para quem está do seu lado assim. Não gosto disso não, mas olha para quem está do seu lado. Vamos dar uma palavra de ânimo para ela. Tá bom? Eu vou pedir para você me obedecer. Aproveitar que o pastor Fábio não está aqui. Então vamos lá, olha para quem está do seu lado e dá uma palavra de ânimo. Diga assim: minha querida ou meu querido, você vai morrer. Não é boa essa palavra? Vai morrer. Vamos. Mas a vida não termina aí, irmãos. A vida não termina aí. Nós iremos passar literalmente desta para melhor. Porque é melhor. Não adianta a gente se enganar. Agora, já imaginou você ter uma certeza muito clara de que a morte é real? A morte passou a todos os homens, inclusive a mim e a você. Todos nós um dia iremos partir. Mas não é muito melhor ter essa certeza de que vai partir, mas ter o coração cheio de esperança de que não é o fim? Não é verdade? Louvado seja Deus. A morte não é o fim. Essa é a nossa esperança. Meus irmãos, os ímpios não têm essa esperança, mas a igreja tem. Nós temos. Para o ímpio, a morte encerra ali, finitude, como diziam os gregos. Finitude, acabou aqui, corpo, prisão da alma, finalmente liberto deste corpo, era o pensamento grego. Acabou aqui, corpo liberto. Liberto para onde? No pensamento grego. Mas nós sabemos, nós vamos deixar esse tabernáculo, como Paulo diz, nós temos uma cidade no céu construída não por mãos humanas, mas Deus preparou. E essa mensagem não é apenas para ser dita em velório, é para ser dito todos os dias nas nossas igrejas, porque nós não podemos abrir mão desta esperança. Irmãos, vocês já foram a velório de ímpio? Eu estou há 25 anos sepultando gente, casando gente, batizando gente, fazendo um monte de coisa. Eu vejo tudo que é a situação, vocês não têm ideia. Irmãos, pastor Manassés, o sepultamento de um crente não é diferente do sepultamento de um ímpio, não é, irmãos? Você está no sepultamento do ímpio, está todo mundo desesperado lá. Papai, mamãe, você quer morrer. Naquele momento a pessoa quer morrer. É um desespero só. Por quê? Porque não tem esperança, irmãos. Eles estão se despedindo de um ente querido. Eles sabem, nunca mais irão vê-los. Há palavras que precisavam ter sido ditas enquanto estavam vivos, não foram ditas. Há sentimentos que poderiam ter sido revelados e compartilhados e nunca foram. Então aquele momento é um momento de desespero. Eles estão diante de alguém que ama e sabem que nunca mais os verão, porque para eles a morte é o fim. E é mesmo.
E é mesmo. Certa vez eu estava celebrando um velório, me convidaram lá, era alguém lá. Literalmente a pessoa se jogou na cova, enquanto estavam sepultando, jogando. Não vá, caiu também, vai lá e pega a pessoa que estava lá um tanto descontrolada. Desespero. Mas a morte é realmente desesperadora, irmãos, para quem não tem esperança. Porque após a morte segue-se o juízo. Mas eu já sepultei crentes. E o povo não entende. Porque na festa de crente tem comida. É que nem lá nos Estados Unidos, eles dão jantar. Na festa do crente tem chazinho, tem pão, tem um monte de coisa, não é isso? Não é por conta da comida. Mas quando você vai para lá, você vê que o pessoal, ao contrário de estar chorando, está cantando. Tem violão. Não é? O pessoal está cantando, a igreja está cantando. Tem uns lá, obviamente, emocionados e tal, porque a gente sente a partida temporária do irmão. Mas é diferente. A gente se reúne para louvar a Deus, para engrandecer ao Senhor pela vida de fulano. A gente termina transformando aquele momento num culto de agradecimento. O povo não entende, tem que doidar o cabeção mesmo. O povo não sabe, não entende isso, não compreende as coisas de Deus. Quando eu vou celebrar um culto fúnebre, eu sempre começo explicando o que não é. Digo, olha, essa aqui não é uma missa de corpo presente. Nesse momento não estamos encomendando a alma de ninguém para nenhum lugar. Começo fazendo isso, porque tem outras pessoas lá presentes que não sabem isso. Olha, isto aqui é um culto de louvor e agradecimento a Deus pela vida do irmão fulano, pela bênção que ele foi. Mas ontem, a tal hora, Deus o recolheu e ele agora está morando eternamente com o seu povo. Aleluia, glória a Deus e tal, babá. Aí depois tem um ímpio. Ele não sabe o que é isso. Como é que a gente vai abrir mão dessa esperança, irmãos? Se a morte é certa e todos nós sabemos, a vida eterna também é certa e todos nós sabemos. A volta de Jesus também é certa e todos nós sabemos. Nós não podemos parar nesse primeiro estágio. Eu vou morrer. Mas nós temos que entender a promessa que vem em seguida. O Senhor prometeu-nos, Ele nos prometeu que nos daria a vida eterna, e a vida eterna começa, mais precisamente, quando fecha os olhos aqui. Quando nós fecharmos os olhos aqui, nós estaremos para sempre com o Senhor. E louvado seja Deus por isso. Estaremos para sempre com o Senhor. E quando Ele voltar, nós voltaremos com Ele. Nós reinaremos com Ele. Vocês acham que é inteligente abrir mão dessa promessa? Por uma questão lógica e racional, se eu só tenho essa promessa dizendo que é o fim, porque essa certeza, por que é que eu, por uma questão de preservação pessoal, até emocional, não é melhor alimentar o meu coração com coisa boa diante do inevitável? Porque ninguém vai poder evitar. Então eu prefiro crer. E não é apenas porque não tem uma outra opção, por isso eu vou crer. Primeiro porque as palavras do Senhor são fiéis, são fidedignas, e eu posso crer nisso. Mas, irmãos, a igreja não pode esquecer disto. Nós não podemos esquecer disso. Aí alguém certa vez compôs uma canção assim: por que pararam de falar no céu? Por que é que a gente parou de falar no céu? Por que é que nós paramos de cantar Vencendo Vem Jesus? Por que é que nós paramos de cantar Céu Lindo do Céu? Por que nós paramos de cantar Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio? Por que é que a gente parou de cantar isso? Alguma coisa está acontecendo conosco e nem todos nós estamos percebendo. Alguém está tirando a esperança do coração da igreja. A grande consequência disto é que os nossos valores, as nossas intenções, os nossos projetos visam aqui. Lembra o que Jesus disse? Não ajunteis tesouro na terra, onde os ladrões minam e roubam e onde a traça tudo consome. Por que é que a gente não para de construir? Por que é que a gente não para de fazer? Por que é que a gente não consegue parar de pensar no futuro, de projeto, mas no seu projeto inclui construir alguma coisa para a vida eterna?
Por que é que a gente só tem pensado nas coisas deste mundo? Então a gente investe. Pedro disse que vai tudo ruir, vai desfazer. A palavra que Pedro usa lá significa mais ou menos que os átomos se desintegrarão. Tudo que a gente se esforça hoje para fazer e por fazer, onde a gente investe dinheiro, esforço, tudo isso, tudo vai ficar. Ou melhor, tudo vai ser reduzido a pó. E a questão é, terá valido a pena? Porque vai. Irmãos, tem gente perdendo o sono, tem gente perdendo a paz, tem gente rompendo com família, tem gente brigado com família, porque nos seus projetos, os seus projetos megalomaníacos, não inclui vida eterna. Não inclui a realidade do céu. Então, de uma certa forma, não apenas a nossa cabeça, mas o nosso coração está aqui. Por isso que a gente não canta sobre o céu. As nossas intenções e os nossos projetos estão todos voltados para cá. Por isso que a gente não ensina sobre o céu na igreja. A igreja esqueceu. Paulo, falando aos crentes de Tessalônica, ele expõe pelo menos 4 coisas e eu quero rapidamente falar para os irmãos para ser fiel ao texto. No verso 13, ele disse o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Não se tornem ignorantes acerca dos que dormem, porque eu quero que estava acontecendo. Eles estavam começando a questionar, mas fulano já partiu, ciclano já partiu, o tempo já passou e nada de Jesus voltar. Jesus não voltou. E fulano, e os irmãos já morreram, e quem morreu, já morreu. A igreja de Tessalônica estava começando a crer da mesma forma que os ímpios. E Paulo escreve: olha, não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, porque senão vocês vão se entristecer, como aqueles que não têm esperança. Havia uma desesperança muito grande naqueles irmãos. Perderam ânimo. Agora, o mundo pagão naquele tempo já não tinha esperança, mas esse paganismo estava entrando na igreja. Se o futuro era sombrio e ameaçador para o paganismo, também estava sendo para a igreja. Então, frente à morte, o mundo pagão, que é o que a gente vê hoje, reage com tristeza e desesperança. Isso estava acontecendo. Só que a tristeza do pagão, do ímpio, é incurável. É uma tristeza contínua e sem intermitência. O problema é que é quando o desespero do ímpio começa a tomar conta do crente. E o crente começa a sentir o mesmo desespero. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 12, ele fala exatamente sobre a desesperança que aquele mundo tinha, o mundo greco-romano. Ele diz, naquele tempo estáveis sem Cristo. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, não tendo o quê? Não tendo esperança e sem Deus no mundo, naquele tempo, quando vocês eram ímpios. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo faz do mundo antigo, mas é o mesmo sentimento e a mesma realidade que a gente vê hoje. No entendimento deles, não havia nenhum futuro para o corpo, porque não passava de uma prisão da alma. Não tinha esperança. Os epicureus, que era uma corrente filosófica daquele tempo, não acreditavam na eternidade, assim como os saduceus não acreditavam na ressurreição no tempo de Jesus. Então, essa palavra é uma palavra de advertência para aquela igreja, porque haviam esquecido, e Paulo disse, olha, vocês não podem ser ignorantes com respeito aos que dormem, porque senão vocês vão se entristecer, como os demais. Tem mais gente triste aí, o povo lá fora, que não tem esperança, e ele inclusive vai dizer, vocês vão se entristecer como aqueles que não têm esperança. Mas o que é que Paulo está dizendo? Não façam isso, porque vocês têm uma esperança. Não façam como os demais. William Barclay registra que alguns pensadores chegaram a dizer o seguinte, Ésquilo escreveu, uma vez que o homem morre, não há ressurreição.
Teócrito, um filósofo famoso, disse: a esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morrem estão sem esperança. Cátulo, um grande escritor grego, escreveu o seguinte: quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em quem devemos dormir. Esse é o pensamento do ímpio. Mas o pensamento do crente é diferente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18, Paulo termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros. Com qual palavra? Jesus vai voltar, não é o fim, essa é a nossa esperança. Paulo diz: olha, não esqueçam disso, não esqueçam disso. Por isso o mandamento recíproco aqui: consolai-vos, eu consolo você, você me consola. Nós consolamos a igreja, acerca de quê? Acerca da eternidade, acerca da volta de Jesus. Ele não está demorando, é que o tempo de Deus não é o nosso, mas a verdade é que Ele virá, Ele virá, Ele virá, e quando Ele vier, será a libertação e a redenção total de todos nós. Nós precisamos nos consolar com essa palavra, nos consolar com essa palavra. Essa deve ser a mensagem da igreja, essa deve ser a mensagem interna da igreja: consolar uns aos outros, consolar uns aos outros, consolar uns aos outros, porque a partir do consolo reacende a chama da esperança. Não podemos perder esta esperança, nem esquecermos desta esperança. Não esqueçamos do que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu irei preparar-vos o quê? Lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde é que Jesus está hoje? Em Jerusalém? Nem o corpo, porque ele ressurgiu. E ele diz: olha, mas eu irei e virei outra vez e vos levarei comigo. O meu desejo é que vocês estejam onde eu estiver. Esta é a esperança da igreja. Jesus prometeu e nós não podemos nos esquecer disto. O resultado, quando nós esquecemos disto, é que nós nos tornamos ansiosos, materialistas e desesperados. Meus irmãos, quero pontuar algo rapidamente aqui. Sabe por que nós não cantamos sobre o céu? Porque a igreja se tornou extremamente materialista. Eu gosto de construção. Deus me chamou para isso. Eu gosto de derrubar. Fiquem tranquilos, não vai acontecer aqui. Eu gosto de derrubar, eu gosto de refazer, eu gosto de melhorar, eu gosto de o que sabe disso. Os irmãos já foram lá em Floriano, quem já esteve lá viu. Nós fizemos uma reforma e vamos reformando, porque eu acho que quando precisa tem que ser feito mesmo. Tem que oferecer o melhor. E acho que é uma coisa que deve fazer, mas a gente precisa ter cuidado com isso. É porque passando o tempo, nosso coração se perde em meio a essas coisas e nós vamos nos tornando materialistas. E nós, a igreja de hoje, é uma igreja, a igreja geral, os crentes de hoje se tornaram crentes materialistas. O materialismo tomou conta do nosso coração. Meus irmãos, a gente diz assim: olha, nós não podemos ir para o mundo. E eu me recordo de um tempo, lá na década de 90, em que a igreja se preocupava muito com o mundanismo na igreja. Então, houve uma campanha, nada declarado, nada elaborado pela nossa convenção, mas era o sentimento e o pensamento daquele tempo. Então, assim, o mundo não pode entrar na igreja. Então, de que forma como o mundo não pode entrar na igreja? Mulher de calça comprida não pode, ou mulher crente não pode usar calça comprida. Quem viveu esse tempo aqui? Né? Não pode usar calça comprida, porque calça comprida é coisa para homem. As irmãs não podem usar blusa de alcinha. Não sei quem viveu esse tempo aqui. Eu vivi, era a minha adolescência. Não pode usar, porque tem que andar composto. Homem, cuidado, não pode andar de bermuda. Aquela coisa, sabe, quase aquela doutrina dos usos e costumes da Assembleia de Deus e das igrejas pentecostais da época. Então, as nossas igrejas batistas se fecharam acerca disso, uma guerra contra o mundo. Nós não vamos deixar que o mundo entre. Hoje em dia é maravilhoso, hoje em dia tem bateria, hoje em dia tem violão, mas houve um tempo em que era só piano. Esse negócio aqui era coisa do cão, aquele negócio era coisa do cão também. Não entrava na igreja, bateria, misericórdia, isso é coisa lá da Bahia, dos terreiros de macumba, de um monte de coisa. Não pode, aquela coisa do mundo, não pode usar batuque na igreja, guitarra de maneira alguma, esse negócio é do cão também. Violão não podia, porque o violão era
era usado nas serestas, né? E naquelas festas clássicas onde tinha muita bebida. Não, o violão também é instrumento profano, concorda comigo, lembra disso? E aí o que acontece? O que a gente podia usar? Piano, porque o piano veio dos Estados Unidos. Com essa influência norte-americana lá do século XVIII, né? Então era apenas o piano. A igreja que não tinha piano, coitado. Mas era piano, tudo por conta do mundo. O mundo não pode entrar, o mundo não pode entrar, o mundo não pode entrar. Tá bom, nós barramos um tempão, o mundo não entrou. E quando falo sobre mundanismo, tem a ver com maneira de falar, maneira de vestir. E a igreja se preparou para isso, e ninguém podia realmente fazer isso. Foi ótimo. Mas lembra que o diabo é sutil, o diabo é sagaz? Paulo vai dizer que o diabo tem vários métodos, a palavra é metodeia ali, falando aos Efésios. O diabo tem vários métodos. Então, o mundo não entrou, mas o diabo inventou uma outra coisa, chamada secularismo. Então, o mundanismo não entrou, mas o secularismo entrou. E o que é o secularismo? É a maneira de pensar como o mundo pensa. Então, já que eu não posso me vestir como o mundo veste, então eu vou pensar como o mundo pensa. E o diabo colocou isso sinuosamente na igreja. E a igreja, que teve muito cuidado com o mundanismo, se tornou uma igreja secularista. E essa secularização da igreja, essa secularização hoje já descamba em muitas outras coisas, inclusive no materialismo. Nós não cantamos sobre o céu, nós não pensamos sobre o céu porque nós nos tornamos materialistas. Os nossos investimentos e a nossa perspectiva e a nossa esperança está aqui. E por mais que eu acho que, comece a pensar sobre isso. Paulo vai dizer aos de Tessalônica, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não esqueçam disto. Segundo Tessalonicenses 2:2, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque Paulo sabia que o esquecimento dessa esperança abriria espaço para engano, mornidão e mundanismo. Então nós nos tornamos materialistas. Por isso que a gente não canta sobre o céu. Por isso que a gente não fala sobre o céu. Segundo lugar, versos 14 e 16, Paulo diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esta é uma garantia inabalável, irmãos, nós não podemos esquecer disto. A ressurreição é uma realidade. A ressurreição é uma garantia inabalável. Nós partiremos deste mundo, sim, é verdade, e louvado seja Deus por isso. Mas a palavra nos diz também de que Deus nos ressuscitará. E nos diz a palavra de Deus, nos versos 14 em diante, Deus também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E dormir aqui é um eufemismo, é uma figura de linguagem. A mesma figura de linguagem que Paulo usa lá em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo não está dizendo, não está sustentando a doutrina da psicopaniquia, de que quem morre está dormindo. Quem morre está dormindo. Isso é um ensino herético, não encontrando apoio nas Escrituras Sagradas. O corpo está na terra, permanecerá, mas o espírito volta a Deus que o deu. Então, quando Paulo usa a expressão de que há muitos que já dormem, em 1 Coríntios 11, Paulo está suavizando, é um eufemismo. Seria aquela mesma coisa de morrer um parente seu, e o médico vem falar contigo, e ele diz assim, olha, sua mãe morreu. Ele vai dizer, olha, infelizmente, nós tentamos de tudo, mas a sua mãe veio a óbito. O termo a óbito é um eufemismo para dizer que morreu. Outras pessoas dizem assim, fulano bateu as botas, né? Bater as botas é um eufemismo para descrever uma situação desagradável. Então Paulo está falando, quando ele diz os que já dormem, no sentido de que morreram e partiram, mas não que literalmente estão dormindo, como ensina o adventismo do sétimo dia. Então Paulo fala sobre essa garantia inabalável. Paulo vai dizer aos membros daquela igreja, acerca dos membros que já tinham morrido, vai dizer, olha, eles virão na segunda vinda de Jesus. A morte dos que já partiram, serve de consolo, porque eles estão excluídos também dos adventos da parousia, porque nem tudo será flores, a palavra fala sobre a grande tribulação.
Então ele está dizendo, olha, consolem-se com essas palavras, fiquem tranquilos, a verdade é que o Senhor virá e a volta de Jesus não é um mito, é uma consequência lógica da Páscoa. Lembra o que Paulo diz? Porque todas as vezes em que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vocês talvez nunca tenham percebido isso. O pastor Fábio já tem falado isso aqui. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A Páscoa, aquela Páscoa celebrada, Jesus e os seus discípulos, apontava para a sua segunda vinda. E Paulo disse, olha, todas as vezes que vocês se reunirem, lembrem-se que tudo isso aponta para a volta, ele virá, e vocês devem se reunir e fazer isso todas as vezes, todos os dias, anunciando a morte do Senhor. Cada vez que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, irmãos, não é apenas para comer e beber, mas é para anunciar a volta de Jesus. Mas em consequência disso também, a gente não pode, pensem comigo, nós vamos realizar a ceia do Senhor e não aguardar a vinda de Jesus. Porque nós estamos anunciando a sua vinda, diz-nos as Escrituras. Então, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós não estamos celebrando a um Cristo morto. Nós estamos ali diante de um Cristo vivo. A ceia é um memorial, a ceia é mais que símbolo, aponta para uma realidade suprema. Uma realidade plena, e essa realidade é a volta de Jesus. Então, todas as vezes que a igreja se reunia, a igreja celebrava a ceia do Senhor e celebrava anunciando e aguardando a volta de Jesus. O nosso problema hoje é que nós nos reunimos para celebrar a ceia, mas não celebramos a ceia aguardando a volta de Jesus. Nos esquecemos disto e não podemos nos esquecer. Estamos ali reunidos, celebrando, participando dos elementos do pão e do vinho, mas não podemos esquecer de que faremos isso até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26, até que ele venha. C.S. Lewis disse que quando o autor sobe ao palco, o espetáculo termina. O autor, vejam bem, os atores irão lá encenar maravilhosamente, teve a peça, mas quando o autor do espetáculo e da peça sobe, ele sobe anunciando que o espetáculo terminou. O C.S. Lewis disse que é assim que vai acontecer. Quando o Senhor Jesus subir ao palco, tudo terminou, Deus vai intervir, e segundo o C.S. Lewis, é o que chamamos de o fim do mundo. Pronto, acabou, ponto final. O autor subiu ao palco. Paulo descreve a cena dizendo, o Senhor mesmo, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, o verso 16. Observe a expressão, o Senhor mesmo. Não é um anjo, não será um anjo, não é um mensageiro, mas ele mesmo. O rei que subiu ao céu voltará para buscar o seu povo. Essa é a consumação da história, o momento em que toda lágrima será enxugada, de acordo com Apocalipse 21, verso 4. O pastor Hernandes diz, o mesmo Cristo que foi crucificado na humilhação, voltará na exaltação. Aquele que veio como servo, voltará como soberano. Essa é a esperança da igreja, louvado seja Deus. E por fim, encerrando e finalmente, você há de dizer, verso 17, o apóstolo Paulo fala sobre esse encontro glorioso. Ele diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a palavra mais doce do texto. Estaremos um dia, 2 dias, 2 meses, 3 meses. O que é que diz a palavra? Estaremos para sempre com o Senhor. E aqui está o coração do Evangelho, irmãos. Aqui está o coração do Evangelho, não apenas a salvação do pecado, mas a reunião eterna com Cristo. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu não vou desenvolver muito o termo e o texto, porque isso levaria muito tempo, e essa é uma coisa que o pastor Fábio depois fazer com os irmãos, mas acerca do arrebatamento, né, não tenhamos aquela imagem do Tim LaHaye ou quem quer que seja, né, aquelas coisas fantasiosas. Lembrem os irmãos que The Chosen não é a Bíblia, tá certo? The Chosen é uma obra de ficção, eu gosto muito, é legal, mas não é a Bíblia. Aquilo é arte, então cuidado para você, ao contrário de ler a Bíblia, assistir The Chosen e pegar aquilo ali como se fosse a palavra. Tá bom? É preciso ter senso crítico. Mas entenda, o arrebatamento que virá
não é uma fuga covarde do mundo, mas é o triunfo final do amor de Deus pela sua igreja. A palavra arrebatamento aparece em diferentes contextos do Novo Testamento. E a intenção é nos fazer entender esse evento glorioso que é a vinda de Jesus. Mas a verdade, o que o texto quer dizer é que o arrebatamento acontecerá. Este é um ensino da palavra de Deus. E essa palavra já foi usada diversas vezes, não apenas pelo apóstolo Paulo. Em Atos nós encontramos sobre isso, em João encontramos sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 3, Paulo diz que foi arrebatado em espírito. Essa palavra acontece em diversos lugares, mas uma coisa é certa, e a palavra nos deixa essa certeza, de que uns serão arrebatados, os que estiverem vivos, e outros virão com o Senhor. E quem virá com o Senhor? Aqueles que morreram no Senhor. Eles não estão mortos, eles estão vivos. E acredito que se Jesus não voltar hoje, ou não voltar amanhã, e você morrer hoje, ou você morrer amanhã, você virá com Jesus. Isso é maravilhoso. Porque o céu não é um lugar de mortos, o céu é um lugar de vivos. Aqueles que vivem, vivem no Senhor. Aqueles que morrem no Senhor viverão eternamente, viverão no Senhor. Então, concluindo a minha palavra, o apóstolo diz lá no verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, irmãos, e esse é um chamado urgente. Nós precisamos nos consolarmos uns aos outros, para quê? Para fortalecer a igreja. A igreja não deve ser, a igreja de Jesus não deve ser uma igreja frágil, mesmo diante da realidade da morte. A igreja não pode perder a esperança, nós não podemos perder essa esperança que temos. Afinal, é a única. E é verdadeira, é fiel. Então, Paulo escreve essas palavras para não apenas combater o pensamento externo, o pensamento pagão externo, mas para fortalecer o coração de uma igreja, para que a igreja não se enfraquecesse. Então eram dois problemas, um externo e um interno. E uma coisa é verdade, meus irmãos, nós convivemos com a realidade do mundo, nós saímos para trabalhar, a nossa vida está lá fora, a gente sabe disso. Mas nós precisamos ter o cuidado para não começarmos a pensar como os que pensam lá fora. Nós precisamos ter o cuidado para não passarmos a viver como os que vivem lá fora. Como também precisamos ter cuidado para não termos a desesperança que aqueles de lá fora têm. Nós temos uma esperança, e essa esperança é Jesus. A volta de Cristo é a âncora da esperança. A volta de Cristo é a maior certeza que a igreja precisa ter. O Timothy Keller diz, quando a esperança da eternidade entra em seu coração, o que é que acontece? Ela muda a maneira como você vive todos os seus dias. E eu me recordo que antigamente, uma gravadora chamada Bom Pastor, a maior gravadora que tinha antigamente, cristã, sempre no final, sempre na capa dos seus LPs, na parte final, um dia eu descobri que tinha uma frase que era corriqueira. Então a frase era a seguinte: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Que bom seria que nós nos consolássemos com estas palavras. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E isso nos ensina a viver uma vida reta, justa e digna diante de Deus, nos preparando para a volta do nosso Senhor. Ontem as irmãs fizeram uma encenação belíssima aqui acerca da noiva de Cristo, e a igreja é a noiva. A igreja é a noiva, mas a igreja está se preparando para encontrar com o noivo. E há de encontrar-se com o noivo, nós não podemos esquecer disso. Então, a noiva aguarda o noivo ansiosamente, preservando-se para o noivo, preservando-se para aquele enlace matrimonial maravilhoso. Há expectativa no coração da noiva e a realização no coração do noivo. O noivo deseja encontrar-se com a noiva e a noiva deseja entregar-se para o seu noivo. Esta é a metáfora da vida e também a metáfora das Escrituras. A igreja é a noiva e nós nos encontraremos com o Senhor. E nesse enlace, quando ocorrerá
as bodas do Cordeiro. João teve essa visão, né? O noivo sendo entregue à noiva, e esse enlace, o Senhor Jesus com a sua igreja, que irá se preparar e irá apresentar-se a Ele sem mácula, nem ruga, nem imperfeição. Por isso que Deus nos deu o seu Espírito, porque o Espírito Santo em nós, batendo aqui, batendo aí, está nos aperfeiçoando para nos encontrar com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, até que cheguemos à medida da estatura da fé, até que cheguemos à plenitude, à varonilidade de Cristo. É verdade, ainda não chegamos lá, mas o Espírito Santo está trabalhando na igreja, no coração de cada ovelha, de cada membro da igreja, nos preparando para que, à medida em que o tempo for passando, e à medida em que o tempo vai passando, o Espírito Santo está nos dizendo, olha, ajusta isso, ajusta aquilo, melhora aqui, melhora ali, te ajusta, te conserta, te adorna, porque o fim virá. E quando, acerca da nossa reunião com Ele, usando a expressão paulina aqui, quando nós chegarmos lá, o Espírito Santo já terá trabalhado em nós, e então Deus há de completar a sua obra em nós, e seremos glorificados. Esse é o trabalho do Espírito Santo na igreja. Por isso que o Senhor nos deixou o seu Espírito, para nos santificar, nos guiar a toda a verdade, conduzir a igreja, orientar a igreja. Então, o que é que ocorre? O Espírito Santo habitando em nós, disse Paulo, é o penhor da nossa salvação, é a garantia, e Ele está operando no meu coração e no seu coração, preparando a igreja para apresentar a igreja ao seu dono, ao seu verdadeiro dono, preparando a igreja ataviada, adornada, purificada, para aquele dia em que nós nos encontraremos com Ele. E essa é uma mensagem que não pode fugir do pensamento, do coração e dos lábios da igreja. Essa é a nossa esperança, irmãos. Então que tenhamos cuidado com algumas coisas. A primeira delas, cuidado para que a gente não comece a pensar como aqueles que não têm esperança lá fora. Nós, os que temos esperança, nós precisamos ensinar a esse mundo que é esperança. Mas como eu vou ensinar sobre esperança se eu não tenho esperança? Como é que eu vou ajudar a minha amiga, o meu amigo lá no trabalho está enfrentando um problema de dor, perdeu alguém, como é que eu posso consolá-lo se eu também não creio em nada? Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, consolai-vos com estas palavras. Meus irmãos, esta esperança não pode estar esquecida da igreja. Nós não podemos esquecer disto. Que este seja o ensino das nossas escolas bíblicas dominicais. Que esta seja a temática dos nossos cultos, do nosso louvor e da nossa exaltação a Deus. Não esqueçamos do céu, porque o céu é maravilhosamente melhor. Lembra daquela canção? Uma canção antiga, não é do meu tempo não, porque eu sou de Xuxa para cá. Mas uma canção que o Luiz de Carvalho gravou, e ele falava assim, o mercado está vazio, o seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Lembram dessa canção? Não sei aqui quem é desse tempo, né? Só os adolescentes aqui lembram disso, né? Então nós cantávamos isso. E a canção dizia, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. E o melhor no final desta música era assim, aleluia, ele vem me buscar. Convidar os adolescentes para a gente cantar aqui. Podemos cantar? Esses adolescentes que lembram aí, não é? Vamos cantar? Vamos cantar essa canção? Fiquem em pé, por favor. Não sei se é possível projetar.